A graça e a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Que bom ter você de volta e nós podemos ser ministrados pelo Espírito através do nosso coração inclinado, aberto, sensível à voz do Senhor. Então, nesse vídeo 2, nesse segundo vídeo da série Melhor Oferta, tenha certeza, eu garanto para você que se o coração estiver sensível, aberto ao Senhor, coração contrito e quebrantado, você vai se surpreender. Por isso, Pai, nós te agradecemos por esse instante, por esse momento, e é um momento de grande valor, Pai, em que nós colocamos o nosso coração completamente dependente de Ti. Então, Pai, sobre nós derrama, meu Senhor, a graça. O Teu amor, Pai, seja pleno, ó Deus, e completo, enchendo, meu Senhor, o nosso coração, enchendo o nosso ser da Tua presença. E é tudo o que nós precisamos, Pai. Entenderemos, ó Deus, com excelência, o que é sermos a oferta que alegra o Teu coração. Muito obrigado, ó Deus, que assim seja sobre cada uma das nossas vidas, Pai, e o Espírito de Deus possa ministrar com liberdade, nos ensinando o caminho correto, a direção certa, para que sejamos rigorosamente aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Para a glória do Teu nome. Amém e amém. Nós estamos lendo o texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vou repetir o texto que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero chamar a atenção para o versículo 1, quando Paulo então começa a direcionar. Segundo a instrução de Deus, ele começa a direcionar aquilo que nos leva a exercermos, por um culto racional, a condição de sermos a oferta agradável, viva e santa, o que realmente alegra o coração do Pai. E ele começa dizendo: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Eu quero falar do sacrifício vivo. Corpo, o sacrifício vivo. O corpo em sacrifício vivo. O corpo como sacrifício vivo. Veja que a gente está falando de corpo, e falamos no vídeo anterior do corpo na condição da parte mais sensível do homem, da carne, que é vulnerável, que está fraca, ainda que o espírito esteja pronto, mas a luta da carne. E veja que o apóstolo Paulo, na direção do Espírito de Deus, está dizendo: apresente esse corpo, submeta esse corpo, doutrine esse corpo, entenda o espírito, condicionado pela percepção da alma e pelo entendimento das Escrituras, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mas ajeita esse negócio, arruma esse corpo precisa ser doutrinado, precisa ser instruído, precisa ser disciplinado. E ele fala: então seja essa oferta que alegra a Deus sendo o sacrifício vivo. E eu quero falar exatamente do contexto em que a Bíblia trata do sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Vamos entender. Primeiro entendemos já que sacrifício é oferta. Então, como ser uma oferta viva? Vamos entender que vida, ela está associada a uma condição de dinamismo. A vida é dinâmica. Veja, você está vivo, você está viva. E pelo fato de você estar vivo ou viva, você se movimenta, você anda, você realiza coisas, você executa atividades, você cumpre compromissos, você anda para um lugar, você anda para o outro, porque tem vida. E eu estou falando da vida no contexto mais prático de entendimento, usando a didática mais simples possível para você perceber que eu quero associar a palavra vida com dinamismo ou com dinâmica. Ao passo que qualquer pessoa que está numa condição fora desse dinamismo está num estado de morbidez. Morbidez fala de morte. Dinamismo fala de vida. Olha que o apóstolo Paulo fala: apresente o seu corpo em sacrifício vivo. A sua vida precisa ser dinâmica. Você precisa ter uma vida dinâmica. Vamos lá, vamos entender isso. Eu preciso ter uma vida dinâmica. Minha vida não pode ser morta. Eu não posso ter uma vida morta. Em que contexto Paulo está falando a respeito disso? No contexto de sermos a oferta agradável a Deus. Então, obviamente que Paulo está falando da vida em Deus.
não é única exclusivamente nas coisas do nosso dia a dia, nas tarefas de casa, nos atributos do trabalho, que você também tem vida e também tem dinamismo. Não é somente nisso, mas nesse contexto, Paulo está falando de sermos a oferta agradável a Deus. E a forma que nós entendemos que seremos a oferta agradável a Deus é através de uma vida realmente viva. Uma vida em Deus que realmente seja viva, ou seja, produza o dinamismo, porque qualquer coisa fora desse dinamismo, daí a gente entende a razão da igreja estar em movimento. Você é a igreja do Senhor Jesus na terra. E é necessário que você esteja em movimento. O que é o movimento? Falo do movimento físico? Não. O movimento espiritual. O movimento de intensidade é o que te leva a orar, o que te leva a buscar, o que te leva a chorar na presença de Deus. É o que te leva a clamar, é o que te leva a louvar, a cantar, a expressar os seus sentimentos ao Senhor. Isso é vida, isso é o dinamismo que faz com que a sua vida seja viva em Deus. Porque há quem tenha uma vida morta em Deus. Uma vida morta em Deus. Por quê? Porque decidiu por andar segundo os seus próprios preceitos, os seus próprios modelos. E não é isso que o Senhor nos ensina. Porque se assim nós adotássemos, estaríamos tomando a forma do mundo. E ninguém vai conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos conhecer isso se estivermos andando segundo a vontade do Pai. E para vermos tudo isso acontecer, precisaremos ser a oferta santa, viva, pura, agradável a Deus, através de um culto que é racional. Então, estamos falando aqui do sacrifício vivo. O que é vivo é dinâmico. Veja Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Percebe? Entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Mas para que alguém entre no santuário pelo sangue de Jesus, a Bíblia está falando, se movimente. É a ousadia, ousadamente, nós entramos pelo novo e vivo caminho. O que é o novo e vivo caminho? O que é o vivo caminho? É o caminho que leva à vida eterna. É o caminho que agora nos conduz a uma transformação efetiva de vida. Então esse texto de Hebreus 10, 19 fala de movimento. Veja que esse versículo fala de movimento. Entre na presença de Deus, com ousadia se coloque diante de Deus. Isso é a vida viva diante do Senhor. O versículo 20 diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. Versículo 22, do mesmo texto de Hebreus 10, diz assim, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Você percebe que ainda nesse texto nós estamos percebendo atitudes, movimentos, estamos entendendo o dinamismo. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. É uma posição que cada um vai precisar adotar. Ninguém vai poder ser uma oferta agradável a Deus através do outro. Cada um vai precisar ser diante do Senhor a oferta que Ele espera que nós sejamos. Aí o texto fala sobre isso. Cheguemo-nos a uma atitude. Há uma atitude. Veja que a Bíblia fala assim, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O versículo 23 fala assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ok, o Senhor prometeu e Ele é fiel. Agora, onde que entra a nossa parte? É reter firme, é guardar, é tomar essa atitude de vida, de dinâmica de vida, que nos permite entender que nós estamos em crescimento. Conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. Sabe o que me fez lembrar agora? O cientista físico, enfim, Isaac Newton. Lembra das 3 leis de Newton? E a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, fala de inerte, de algo inerte. Sabe o que para Newton, no seu entendimento científico, e creio eu que tinha algo da parte de Deus, porque talvez poucas pessoas saibam, mas ele também era teólogo. O que é um corpo inerte? É um corpo morto. Morto em que condição? Veja que dentro da leitura científica, a inércia era a condição do corpo parado, ou o corpo em movimento constante. Isso era inércia. Inércia poderia ser o corpo parado,
literalmente um estado de morbidade, um estado de morte. Não se move mais, está ali, não mexe mais. Ou em velocidade constante. O que significa velocidade constante? É alguém que não muda, aquela constância mantém aquele mesmo estado para aquele corpo em qualquer condição. Passa o tempo, entra um dia, entra o outro, muda o tempo, estações do tempo mudam. É dia, é noite, é fim de semana, é a semana comum, mas nada acontece de diferente. Sabe onde é que eu vejo Deus nisso? É o Senhor mostrando através da ciência, dizendo assim, se você admitir uma posição de inércia, você vai estar morto por estar parado ou você vai estar morto por estar fazendo a mesma coisa. É o comportamento de quem se tornou religioso. Vai para a igreja de qualquer forma, vai por ir. Vai para cumprir um rito social, vai para ela entender, quem sabe tentar se convencer de que está tudo certo, de que ela está bem com Deus e não está. Veja o quanto isso é importante para que a gente saia dessa condição de inércia, de constância, seja por estarmos parados ou seja por estarmos adotando as mesmas posturas em Deus. Veja que por isso é o sacrifício vivo, tem dinamismo. A gente está descobrindo coisas novas o tempo todo, a gente está vivendo novidade de vida o tempo todo, a gente está desfrutando da graça de Deus, do amor de Deus o tempo todo. Todo tempo a gente está aprendendo algo especial e a gente acorda, a gente está vibrando, o coração está pulsando, a gente está num culto, acaba aquele culto lindo, abençoado, a gente já está pensando no que a gente vai fazer, como vai aplicar aquilo, como aquilo mudou a minha vida, como aquilo mudou a sua vida, como vai ser o próximo culto. Já estou com uma vontade enorme, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, vai ter de novo, eu vou de novo. Mas sabe quando alguém pega a sua Bíblia, bota debaixo do braço, vai para a igreja? Veja quando alguém está na igreja, naquele momento de oração, a pessoa está completamente desconectada. Veja no momento do clamor, de se derramar, de se debruçar, de se debulhar diante de Deus, e a pessoa está parecendo uma pedra de gelo, está se tornando somente alguém religioso, inércia, parado ou mantendo a mesma posição de sempre, não muda, não varia. As coisas não demonstram a existência de vida. Veja que a Bíblia, em todos esses textos que a gente está lendo, a Bíblia fala de atitude. E consideremos-nos uns aos outros. O mesmo texto de Hebreus 10. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, atitude. A gente não pode estar na inércia, é dinâmico. O sacrifício vivo nos remete a uma posição dinâmica, de envolvimento, e não deixando a vossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, especialmente na condição de que é chegado aquele dia. Olha que a Bíblia nos ensina, nos fala, o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, nos fala no texto de Hebreus, principalmente porque se aproxima aquele dia, principalmente porque se aproxima a volta do Messias. A gente tem que estar crescendo, a gente tem que estar desenvolvendo, a gente tem que estar amadurecendo. É claro, isso é necessário, isso é fundamental, obviamente que é. Agora veja o que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim, já estou crucificado com Cristo. Olha o que ele está dizendo. Eu já estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu. Ele está dizendo, agora não é mais a minha vontade, porque se for a minha vontade, eu estou na inércia, eu estou morto, eu estou parado ou eu permaneço da mesma forma. Agora não vivo mais eu, não escolho mais viver a minha vida segundo os meus padrões equivocados do passado. Não. Ele está dizendo, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Ele está dizendo, eu tenho uma intencionalidade, eu tenho uma intelectualidade, uma racionalidade que me permite entender que a minha vida agora não é mais aquela que eu vivi no passado. A minha vida agora é uma nova vida em Cristo. E a vida de Cristo está em mim, porque eu deliberadamente, eu decido, eu assumo, eu me posiciono para viver essa vida nova, essa vida diferente de tudo aquilo que eu acreditei ser a minha vida até então. Uau! Isso é muito, mas muito forte, muito forte. Agora não vivo mais eu, porque na leitura de Paulo, o viver a sua própria vontade era estar morto. Agora eu não vivo mais eu. Eu não posso fazer as minhas próprias escolhas pelo que eu entendia do passado,
porque senão eu vou tomar forma do mundo. E se eu tomar forma do mundo, eu vou me tornar alguém inerte, morto, por estar parado ou por estar num movimento contínuo e não varia. Eu não cresço, eu não desenvolvo, eu não amadureço. Veja que coisa tremenda. E isso fala de uma vida viva na presença de Deus. Uma vida dinâmica, uma vida cheia da plenitude, da graça e do amor do Pai. Por isso você precisa ser uma oferta viva para Deus, uma oferta dinâmica para Deus, onde há crescimento, onde há desenvolvimento, onde você amadurece, onde você continua nessa jornada aprendendo mais do Senhor. No conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E agora nos encontramos no próximo vídeo, o vídeo 3. Não deixe de assistir o vídeo final dessa série, A Melhor Oferta. Deus te abençoe.